pessoal, no vídeo de hoje eu falarei sobre o tema, é isso mesmo que você não ouviu, sobre o tema silêncio. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo e numa sociedade cada vez mais barulhenta. Desde quando acordamos até quando vamos dormir, nossos ouvidos estão condicionados a um barulho excessivo, a uma perturbação constante, a uma mistura de ruídos que às vezes nos deixam à beira da loucura. Desde quando acordamos, vem o despertador, depois vem os rádios, os alto-falantes, os anúncios de propaganda, as máquinas, o bip de alguma notificação do celular, o toque do telefone, do próprio celular também, vem as buzinas, enfim, nós estamos no meio de um falatório, no meio de um tumulto, de uma algazarra constante. E em meio a tudo isso, meus irmãos, se torna cada vez mais difícil nós desfrutarmos do santo silêncio que Deus nos propõe. A palavra do Senhor nos diz sobre o silêncio. Apocalipse no capítulo 8, versículo 1, vai dizer: quando enfim abriu-se o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. A palavra também diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 20: o Senhor reside em sua santa morada, silêncio diante dele, ó terra inteira. A palavra também declara em Isaías, no capítulo 30, versículo 15: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso que se encontra a vossa força. O silêncio na nossa vida cristã revela confiança em Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós dizemos confiar no Senhor e entregar para Ele os nossos projetos, a nossa vida e os nossos problemas. Mas aqui dentro nós ficamos inquietos. Então o silêncio na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa peregrinação rumo ao céu, significa confiar no poder de Deus, confiar no agir de Deus. O salmista, no Salmo 36, versículo 7, declara: em silêncio abandona-te ao Senhor e põe nele a tua esperança. Lamentações, no capítulo 3, versículo 26, declara: bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. Jesus, por meio do Evangelho, nos ensinou a cultivar a prática do silêncio. Jesus era alguém rodeado de muito barulho, rodeado de uma multidão, de muito tumulto, mas ele sabia reservar um tempo de silêncio para ele. Marcos, no capítulo 1, versículo 35, vai dizer: Jesus, tendo se levantado de manhã, antes do amanhecer, ainda de madrugada, foi a um lugar deserto e ali pôs-se em oração. Lucas capítulo 5, versículo 16 está escrito: mas Jesus costumava ir a lugares solitários para orar. E ele também nos deu esse ensinamento, esse mandamento em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele falou: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em segredo. E o teu pai que te ver num lugar oculto te recompensará. Nós precisamos aprender a cultivar o silêncio ligado à oração, porque no meio do barulho, no meio da confusão, no meio do tumulto, é muito difícil, irmãos e irmãs, nós entrarmos na meditação, nós penetrarmos nos mistérios de Deus e encontrarmos com Deus. Cultivemos o silêncio que está ligado à oração. A palavra nos ensina a ouvir mais e falar menos. A palavra silêncio também significa isso, abster-se de palavras. Então nós precisamos aprender a falar menos e a ouvir mais. É por isso que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. A palavra diz em Tiago 1,19: todo homem seja apressado em ouvir, mas tardio no falar e tardio ainda no irar-se. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 7 vai dizer que há tempo de calar e há tempo de falar. Nós não podemos ficar falando o tempo inteiro. A palavra também diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1:
Não te apresses em abrir a tua boca. Sejam pouco numerosas as tuas palavras. O ouvir, segundo a Bíblia, revela sabedoria, enquanto o falatório excessivo revela tolice. Não tem gente que gosta de fazer barraco com tudo. Não tem gente que gosta de bate-boca. Esse tipo de atitude é uma atitude que a Bíblia chama de insensatez e tolice. Olha o que a palavra diz em Provérbios capítulo 29, versículo 9. Por acaso discute um sábio com um tolo? Provérbios capítulo 17, versículo 27. O que mede suas palavras possui ciência. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios, se perde. Quem fala muito, acaba dizendo que não se devia. Provérbios 26, versículo 4. Não respondas ao tolo, segundo a sua tolice, para não serdes semelhante a ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. Deuteronômio capítulo 27, versículo 9. Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Quem desses nós queremos ser, meus irmãos? O tolo que fala muito e na verdade não diz nada? Ou o sábio que às vezes até cala, mas o seu silêncio revela sabedoria? O silêncio também é uma atitude. Tem pessoas que falam que calar, que fazer silêncio é consentir. Nem sempre. Às vezes quem cala, às vezes quem silencia, está evitando problemas. Está confiando mais no agir de Deus. Está dizendo diante de alguma situação: Deus, cuida disso para mim. Jesus é um exemplo muito claro desse silenciar. Diante do tumulto, diante das provocações, diante de toda a humilhação que ele sofria ali no caminho e até mesmo no Calvário, vai dizer Mateus 26:63. Jesus, no entanto, permanecia em silêncio, permanecia calado. Isaías 53, versículo 7 vai dizer: ele não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Então Jesus estava mudo, mas não significava que aquilo era um ato de derrota. Ele estava confiando no Pai, porque ele já havia entregado a sua vida, a sua missão nas mãos do Deus Pai. O silêncio é atitude. Às vezes não é preciso falar, às vezes não é preciso fazer barulho, às vezes não é preciso gritar para mostrar autoridade. O silêncio, meus irmãos, revela sentimentos. Quantos sentimentos não são expressos por meio de um sorriso, por meio até de uma repreensão no olhar? Quantas vezes os sentimentos não são expressos em gestos simples? Quantas vezes os gestos também não revelam amor no abraço, no carinho? Os sentimentos são expressos através do silêncio. A palavra também nos diz que nós somos como cartas. Você já viu alguma carta fazer barulho, como um áudio? Não, a carta simplesmente é lida. Ela não faz barulho para chamar a atenção. A Bíblia também, o Senhor também nos chama de luz. A luz, para chamar a atenção, não precisa fazer barulho. Ela por si mesmo atrai. O silêncio traz muitos benefícios para a nossa vida. Padre Pio dizia que o silêncio nos permite ouvir mais atentamente a voz de Deus. Quando nós silenciamos, nós conseguimos ouvir Deus sussurrar no nosso silêncio. Conseguimos ouvir Deus falar na nossa consciência. Conseguimos ouvir Deus falar através da palavra. Conseguimos ouvir Deus falar através de um sentimento do nosso coração. Conseguimos ouvir e ver Deus falar através de pequenos detalhes rodeados ao nosso redor. O silêncio também nos permite olhar para dentro de nós mesmos e nos autoconhecer. Porque, meus irmãos e irmãs, muitas das vezes é fácil falarmos dos outros, seja de bem ou seja de mal. Mas como é difícil ouvir alguém dizer assim: me fale um pouco sobre você.
Você vai gaguejar, você vai se perder e não vai conseguir falar de você mesmo. Por quê? Porque nós não conhecemos nós mesmos. Nós não paramos para olhar para dentro de nós e conhecer a nossa verdadeira identidade. O silêncio também nos faz meditar naquilo que temos feito, de certo ou de errado. É por isso que tem pessoas que não silenciam de jeito nenhum, porque elas têm medo de deparar com a verdade. Às vezes, quando chega a noite, às vezes quando a pessoa coloca a sua cabeça no travesseiro e aquele silêncio da noite vem sobre ela, muitas coisas vêm à tona, porque o silêncio tem esse poder de fazer vir à tona a verdade. Mas é preciso que eu e você coloquemos sempre em silêncio, para que aquilo que é certo, aquilo que é errado possa vir à tona na nossa vida e nós sabermos ouvir mais a Deus, conhecer a nós mesmos e também meditar sobre os nossos atos. E por último, eu digo a você que é preciso nós darmos mais valor, é preciso que nós apreciemos mais, que desfrutemos mais do silêncio. 1 Reis 19 vai dizer que Elias percebeu quando Deus passava por meio do murmúrio de uma brisa ligeira, de uma brisa suave. Eu convido a você, assim como eu preciso, perceber mais, atentar mais à brisa que sopra, ao vento soprando as árvores, o barulho, como diz o Cício, que é o vento soprando e balançando a folhagem das árvores. É preciso nós nos atentarmos mais ao som dos animais, ao gorjeio dos pássaros. É preciso nós atentarmos mais para o cri-cri-lá dos grilos à noite. É preciso nos atentarmos mais, até mesmo ao tic-tac do relógio, ao zunido da geladeira. Que deixemos o silêncio permitir que ouçamos a Deus, ouçamos a voz de Deus, ouçamos o nosso interior, as verdades vindo à tona. Não permitamos que o barulho tire a nossa paz, tire a nossa confiança em Deus, tire o nosso sossego interior. Vamos fazer mais silêncio, vamos cultivar mais o silêncio, porque Deus é extraordinário, faz coisas estupendas, mas também age no silêncio. Essa é a meditação que eu quero deixar no seu coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. I was a drifter, I had nowhere to go. I was hanging by threads of dust and bone. Every angel I knew was singing, "Son, come home." But the melody was hard to sing along. Oh God, you mighty deliverer.